Então você vê que a igreja ela está muito bem ligada nesses fenômenos e também ela tem astrônomo, ela tem um observatório. O Vaticano tem um Sim. observatório, né? O Vaticano tem PhD em física, em astronomia, astrofísica. Não Então, podemos esquecer que o Big Bang, o conceito do Big Bang foi, né, feito por um padre. Né? O exatamente. conceito dele foi todo feito por um padre. Então a Igreja Católica sempre teve ali lado a lado, né, com a ciência, com a astronomia principalmente. Então você vê que até o Vaticano entrou na onda e o que falam que os Estados Unidos se apropriou daquele sino que caiu em 33. E quem teria falado, e quando foi isso? Logo no pós-guerra. E quem teria falado seria um padre, que se não me engano era o Pio XII, que seria um informante. A CIA dava dinheiro pra esse padre. Nossa, e era um padre informante. E Da ele hora, era hein? o Papa, né? Cara, O Papa, que personagem, né? Ele é o Papa. O Papa Pio XII seria um informante, ganhava dinheiro, falava que era o Papa mais corrupto que tinha. Tem várias histórias, livros falando sobre isso. É? E ele teria informado os Estados Unidos, ó, o Mussolini pegou um negócio estranho lá, os Estados Unidos. Dá uma olhada lá. E aí depois, no pós-guerra, Itália e Alemanha enfraquecidos, eles vão lá e teriam pego esse sino. E interessante que, quando teve audiência agora, teve várias audiências nos Estados Unidos, né, sobre esse assunto, né, em que pegaram os oficiais de inteligência que queriam testemunhar, que participaram dos programas e colocaram esses caras para poder falar. E um desses caras que é o David Grush, todos esses caras são nível top dentro do governo, mais alto nível que um civil pode chegar dentro do governo, não é simplesmente o Zé das Couves que chegou lá e tá falando. Ele não fala muito sobre Roswell, mas ele fala Itália. Não, existiu, aconteceu, os Estados Unidos estão com esse objeto, esse sino. Então é mais uma confirmação e as coisas começam aí a se encaixar. E aí já pulando, né? Depois que começam essas quedas, começa o controle, né? Porque o troço desandou. Você vê que saiu essa notícia em Roswell, todo mundo começou a virar os olhos para esses fenômenos, saber o que está acontecendo, querer perguntar para os militares, querer interferir, a ufologia começou a nascer daí, apareceram os ufólogos, né, que as pessoas que vão ali a campo, entrevistar as pessoas, ficam sabendo que caiu alguma coisa, apareceu alguma coisa, vão lá. E aí acontecem os programas dos Estados Unidos, e aí o primeiro deles é o GRUD, que é a imagem 3, e a gente começa a entender como que isso foi se moldando ao longo da história. Aí tá o GRUD, né? O documento do GRUD foi um dos primeiros programas dos Estados Unidos, lá em 49, você vê, logo depois de... 49. Interessante, Rosa, é o seguinte... Ele antecede o Blue Book. Antecede o Blue Book. Você teve o Sign, que era um prelúdio, e depois teve o GRUD. Mas interessante que depois que tem Rosa, logo depois, e quando eu falo logo depois, é em sequência, as aeronaves eram operadas pelo exército americano. Não existia a Força Aérea Americana. E logo depois que acontece Roswell, se funda-se a Força Aérea Americana, a USAF. Aquela transmissão do Orson Welles sobre uma invasão, que ele estava lendo o livro Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos, que ano? Eu não lembro. Dá uma olhada nisso daí, porque também, isso isso causou um rebuliço lá, né? A galera só plantar no imaginário popular, a coisa da invasão alienígena. Mas foi um toque de mestre que ele fez ali, viu? E aí o GRUD, cara, é um dos primeiros programas dos Estados Unidos, 49, logo depois de Rosa, que foi 47. E ele fala que os OVNIs podem ser explicados como balões, aeronaves convencionais, planetas, meteoros, ilusões ópticas, reflexos solares ou grandes pedras de granizo. Assim é o melhor. Grandes pedras. E ele coloca também, depois disso, o interesse da Força Aérea sobre OVNIs causa histeria na população, logo todos os programas devem ser reduzidos ou encerrados. Isso aí causa histeria, a população pode ficar em parafuso. Não é nada, é tudo granizo e não fala sobre isso. Então aí começa-se o controle sobre esse assunto. E aí vem depois ali o Blue Book, que é o famoso, né? Que é a imagem 4. Que é a seguinte. Que aí já é 52. E ele conclui que os OVNIs não são ameaça à segurança nacional. E aí vem um jogo de palavras que eles usam até hoje. Os OVNIs, não há evidência que OVNIs representem algo além dos limites da física. Isso é muito óbvio, que a física é uma só. Claro. Né? Pode até ser que exista um fenômeno que eu não consigo interpretar, mas ele tem que estar dentro da física. Pode até ser que tenha um conhecimento físico, porque a física são modelos, né? E é como se fosse a casca de cebola. Então tem esse primeiro modelo, depois eu vou melhorando ele. Eu tenho esse aqui, mas eu tenho o melhor modelo da época. Então pode ser que eu peça um fenômeno novo, que eu tenho que melhorar o meu modelo, mas tá dentro da física, não tá passando o limite da física. Quando surgiu a física quântica, ela surgiu para encaixar umas coisas que não eram explicadas por outras áreas. Mas estava dentro da física do mundo, não é uma nova física. É simplesmente uma interpretação que eu não tinha. Exato. Né? Os fenômenos não começaram a existir agora, já existiam, eu que não tinha uma interpretação melhor para aquilo. E aí eles tentam falar isso, né? Até hoje, olha, isso aqui não tem nada que desafie os limites da vida. Realmente não tem, a física é uma só.
E outra, não há evidência de que OVNIs são veículos extraterrestres. Óbvio, não tem placa em OVNI falando Made in Marte. Não existe isso. Seria muito fácil. Já pensou? Made in Marte. Entendeu? Não tem. Dá uma Então, multa no então descobridor. assim, isso é pra afastar o interesse. Do you ever notice those accounts that tell you to comment something on their post, and when you do it, you get DM'd a link to something right away? For example, Pelo dinheiro do contribuinte, e tinha todo um serviço que ninguém sabia que estava acontecendo. Né? E aí só o Clinton que depois liberou a informação e a gente sabe da existência dele. E você vê, no Grud eles falaram, não, isso aí não é nada, não é granizo, não vamos investigar não. Aí logo em seguida abre o Blue Book, livro azul, que dura vários anos. Né? Quase de 50 até a década de 60, né? Então, você vê que as coisas não têm um bom senso ali, né? Os caras realmente estão fazendo coisas, se contradizendo, né, ao longo da história. E aí tem um evento bizarro, que é o Washington, imagem 5. Ah, esse é interessante. Aí, cara... Esse foi... E parece que o troço é casado, né? Esse dia foi louco. Eles falam no Grud, ó, é tudo pedra de granizo. Tá. Aí surge as naves em cima do Capitólio, em cima da Casa Branca. 52 isso? 52. Isso é uma recriação, tá? Não é a imagem original, não tinha uma imagem boa na época, mas é uma recriação que fala que é a recriação perfeita do que aconteceu lá em 52. Um monte de objetos são observados lá. Em cima da Casa Branca e Capitólio. E mandaram caças pra investigar. As velocidades dos OVNIs tinham mais de 11 mil km por hora, em radar, isso confirmado por documento. E o interessante disso é que tem um general brasileiro que ele estava em formação na Escola Superior de Guerra, que é o famoso general Moacir Uchoa, o general das estrelas. Ele estava se formando lá, era coronel, acho que na época, se formando para ser um oficial general. E quando acontece isso na década de 50, eles chamam os oficiais e falam, olha, vai ter um evento aqui em que vamos mostrar para vocês as entrevistas dos pilotos e vamos mostrar para vocês as imagens de radar, para vocês verem a reação do radar ao rádio junto com os OVNIs perseguindo os pilotos. E o que acontece nessa hora? Eles despacham os caças, isso segundo a biografia do general. Eles despacham os caças começam a ser... Os objetos somem, quando aparecem tem um anel de objetos, de OVNIs, que eram vários, você viu na imagem da recriação, né? Eles formam um anel em volta dos caças, eram 2 ou 3 caças, e esse anel começa a se fechar com os OVNIs cercando. Quando ele estava quase chegando nos caças para colidir, os OVNIs desaparecem simplesmente. E você vê o Shoa fala que tem o pânico, né, dos pilotos. Meu Deus, e os controladores, né, vendo aquele anel de OVNI se fechando e os caças ali no meio. Então é nisso, e os generais puderam levar as esposas. Então foi cada coronel ali da época da Escola Superior de Guerra, junto com as suas esposas para ver essa evidência, né, dos caças. Então você vê que o Brasil e os Estados Unidos eles estão muito bem entrelaçados na questão OVNI, porque senão não tinha por que os Estados Unidos convidarem o Brasil, né? Muito provavelmente porque esses fenômenos acontecem muito aqui e a gente sabe que realmente ao longo da história sempre aconteceu, né? Então talvez esse seja o interesse dos Estados Unidos com a gente. Por fim ali, já terminando, né, essa parte da história, tem um painel Robertson, né, imagem 6. Então 52 Washington, 53... Aí eles tinham que dar uma resposta pra isso, né? Todo mundo viu o OVNI, ficou na cara, teve esse evento com os pilotos. E 53 eles pegam o Robertson, que era um dos físicos mais brilhantes da CIA. E como é que a CIA faz? Ela vai e pega o moleque na escola. Pega o moleque no ensino médio. Quem que é o moleque mais brilhante aí? Mapeia todo mundo e aí dá uma bolsa pro moleque, um salário absurdo, que na verdade não é pra ele, é pra família. Porque tem que comprar a família, se a família não quiser, tira o moleque. Então paga a família e ele é criado pela CIA, é formado, entra nas melhores faculdades, tudo pago. Aliciador de físico. Aliciador, exatamente. E assim que a CIA, as agências conseguem os melhores. Né? Desde moleque lá, fomentando isso. E o Robertson é isso. Ele era matemático também. E aí ele faz uma resposta a esse incidente, onde ele fala lá que deve ser realizada uma campanha para reduzir o interesse público em OVNI. Então... minimizando, aí ele bota uma desculpa, né? Minimizar o risco de congestionamento dos meios de comunicação. Porque, imagina, todo mundo ligando, né? OVNI, tá invadindo aqui o Washington. Porque tava na Guerra Fria, né? Entrando na Guerra Fria, então, com a União Soviética. Então, não poderia ter os meios de... É uma ótima desculpa, né? Claro. Então, é isso que acontece aí com o nosso amigo Robertson lá em 53. Chegou a ver a data do programa de rádio lá? Não, me perdi na hora. Guerra dos Mundos, né? Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Orson Welles narrando a Guerra dos Mundos. Aquilo é um experimento social bizarro, né? Uma coisa interessante que teve esse trabalho, né, para que o assunto OVNI caísse em esquecimento entre a população, né? E tem gente que fala que acontecia exatamente o contrário, que os Estados Unidos investia para que essa informação de OVNI entrasse no gosto popular para desviar a atenção,
né, de armas que eles estavam construindo, de questões militares que estavam acontecendo na época. Então tem esse contraponto, né? Tem gente que fala, não, eles que estimulam, eles que lançam essas histórias para as pessoas ficarem comentando e não prestarem atenção em outras coisas, né? Ó, eu achei aqui, foi em 38, a dramatização radiofônica da invasão da Terra pelos marcianos em 38 por Orson Welles. Foi tão realista que teria despertado pânico generalizado nos Estados Unidos. A história de histeria coletiva ficou tão estranha, tão entranhada no folclore dos meios de comunicação que passou décadas sem ser contestada. Ele deu uma de Felca, né? Ele começa falando sério uma coisa, fica no personagem, e a galera, pô, caramba, estamos sendo invadidos ou não, mano? E logo depois vem Russell, né? Imagina a cabeça do povo, né? Caralho, tá vendo? É verdade. Que timing, né? Que timing o negócio, mano. Mas, enfim, né? Tem essa questão, né? Que tem gente que fala que o próprio Estados Unidos é para que cortina de fumaça. Até hoje falam, né, que é cortina de fumaça, né? Que nem teve aquele caso dos OVNIs que foram abatidos em janeiro do ano passado. Sim. Que aí teve um desastre ambiental, acho que em Ohio, Estados Unidos. É Ohio, né, que se fala. E foi um monte de lixo químico num rio lá, que tinha peixe, que as pessoas usavam para... Teve um trem que descarrilhou. Isso, exatamente. E foi justamente na mesma época que teve o abatimento desses OVNIs, que os militares chegaram a falar que eram OVNIs e depois voltaram atrás falando que era balão, igual que aconteceu em Roswell. É engraçado que o balão chinês foi o primeiro a aparecer foto, vídeo. Sim. Aí esses outros OVNIs nunca apareceram. nada. Nunca veio uma imagem. E esses caças têm imagens de 4K ali, de zoom, de rastreamento. Sim, e é possível gravar. Tem até um vídeo, acho que de um avião russo, não sei o que, filmando um outro com uma câmera super potente. Fala, Sim. pô, eles conseguem filmar outro avião com essa qualidade porque não conseguem filmar os Com OVNIs. certeza eles têm imagem. E aí teve uma resposta ao Robson em 68, que é uma audiência pública. A primeira audiência sobre OVNI no Congresso dos Estados Unidos foi em 68. Onde dois físicos, aí tem a imagem 7 aí. Um é o Hynek, o de baixo, o Hynek, foi quem comandou o Blue Book, né? Era o cientista do Blue Book, do livro azul. E da cerveja também. Ele foi obrigado a falar que era gás do pântano. E anos depois ele foi obrigado a falar, ele se arrepende, aí ele vai a público nessa audiência para se redimir e falar que realmente... Aí ele fala ali, né, que o Hynek declarou nessa audiência que o governo possui evidências contundentes que nunca foram disponibilizadas. Por quê? Porque no Blue Book tem o Blue Book do povo e o Blue Book sigiloso. As evidências sigilosas. Uma parte foi liberada e a outra parte... As contundentes nunca vieram. Então é isso que ele tá falando aí. Nunca pegaram as evidências contundentes e colocaram para estudo científico sério. Sempre botaram as evidências duvidosas. Uma luzinha lá... Sim. Teve até uma série de televisão, né? Nos anos 80 ou 90, Projeto Blue Book. Sim. Tem uma série até atual. Até atual. Tem atual, mas faz tinha uma streaming. antiga. Tinha uma antiga que eu Tem uma assisti. antiga também. Acho que é do History, né? Não. Isso, acho que é do History. É Era History tipo- Channel, É. É muito bem Ah, feito. o X aborda também, É. alguns episódios. Então essa foi a redenção do Hynek, né? Depois de todos aqueles anos na Força Aérea. Ele era cético, e aí ele começou a investigar e começou a ver os fenômenos. Então aí ele vira meio que um cientista e também um lado ufólogo, né? Do Hynek. E aí tem o James McDonald, que é uma história muito trágica. Ele é um dos caras mais brilhantes dos Estados Unidos. E ele investiga e chega à conclusão que é uma coisa sem explicação e que poderia ser extraterrestre. Ele coloca... E aí choca todo mundo, né? É o primeiro cientista de peso, nem o Hynek falava isso, né? Que podem ser extraterrestres. E esse cara sofre uma retaliação imensa, porque isso aí é 68, logo depois do Robertson desmentir tudo. E ele sofre uma pressão tão grande que ele se suicida 3 anos depois. Ele não consegue trabalhar em lugar nenhum, ele é afastado da faculdade, ele sofre pressão imensa. Por conta dessa fala. A gente acha que sim, né? Por conta desse ativismo dele em relação a essa hipótese. Que hoje em dia o Aviloeb, que é de Harvard, né, que é um físico também que é pró-alienígenas, por assim dizer, ele fala que o Oumuamua, aquela rocha espacial que atravessou o sistema solar, poderia ter origem alienígena, e ele é motivo de piada na academia. O pessoal fala assim dele sempre como no pejorativo. Total. Sim. Porque, né, é um cara que tem ideias fora da caixa dentro da academia. Uhum. Então esse foi a primeira audiência sobre OVNIs, e aí o assunto teve um hiato. As agências de inteligência venceram. Realmente o assunto virou piada, fizeram vários filmes, né? Ficou na cultura. Foi um boom o de negócio de filme. Homenzinho Verde, colocaram o Homenzinho Verde, Homenzinho. Então todo mundo que abria a boca pra falar era Homenzinho Verde. Você tá interessado? Ridicularizado. Então, Tinha uma série. Né, aí acontece o marciano. tabu. Nenhum cientista vai ousar falar de Homenzinho Verde. Então ninguém fala sobre o assunto. Então um assunto que colocou-se uma barreira, é proibido você falar nisso. E aí em 2017, aí tem a matéria do New York Times. Que bombou, né? Glowing Auras and Black Money, né? Ou seja, o Glowing Auras são as auras brilhantes dos OVNIs, né? Uma alusão ali a
esses objetos luminosos. E o Black Money, que são os programas ali que não tem supervisão do Congresso, ninguém aprova aquilo, e o Pentágono tá lá gastando. Então, lembra, Blue Book fala, não precisa pesquisar isso. Não interessa, isso não é nada, tudo gás do pântano. E aí esse programa mostra que os Estados Unidos estavam pesquisando esse troço escondido, com dinheiro negro, né? Desde os anos 2000 no mínimo. É esse programa que o Luiz Elizondo participava, né? E aí tem esse Luiz Elizondo, que é oficial de inteligência, que participou e foi o chefe desse programa. Ele é revelado nessa matéria. Pode só voltar um... Já vamos ali pro Boaventura, que aparece ele sorrindo aí. E aí, e aí tem... liberam 3 vídeos. Né? Tá. O Gimbal, Go Fast e o Tic Tac. Inclusive aquele da direita ali é um disco voadorzão clássico, né? Sim. E aí ele tá preto assim porque... E aí eles são malandros, gente. Nunca vão liberar imagem colorida em 4K. Eles liberam essa imagem preto e branco, que são as menos contundentes. E tudo imagem térmica, que o povo não entende. Vermelho. O povo não entende imagem térmica. Claro que não. Você vê que o objeto tá preto ali, e aí tem o Travis Taylor, que foi um cientista que participou dessa força-tarefa, ele fala que o objeto tá tão preto que ele é quente. O objeto tá muito quente. Uhum. Ele tá tão quente que ele derreteria qualquer liga metálica conhecida pelos humanos em relação àquela imagem ali. Porque pela cor você consegue estimar a temperatura. Entendi. E você vê que ele é bizarro, que ele é branco em volta. Então ele é um objeto muito quente e o branco é frio. Ah, é? Então ele é um objeto muito quente, totalmente preto, E em volta dele é ele frio. gera alguma coisa gelada. Ele gera uma capa em Entendi. volta dele. Que é um princípio que falam que seria o funcionamento dos OVNIs. Por que o OVNI ele pode chacoalhar, fazer que nem uma bola de ping-pong e o cara que tá lá dentro não acontece nada com ele? Porque não é o OVNI que tá se mexendo, é o espaço que tá empurrando ele. Pega uma prancha de surf. Psicodobra. Como? Pega uma prancha de surf pra Tá. surfar. Não sei se vocês já surfaram, Já, eu tentaram. surfo. Você fica parado na prancha de surf. Certo. E a onda vai te levando. Você tá paradinho ali, você tá confortável ali. parado. Os caras, na verdade, estão parados. Eles são. Porque é o espaço que tá te movendo. É o Claro que não é a conceito da mesma dobra, coisa, mas né? é a melhor tentativa de simplificação, analogia. entendi. Uhum. Mas o cara tá ali paradinho, confortável, não tá levando tranco nenhum. A onda que tá ali. Então o espaço estaria levando o cara. E ele estaria parado. Mas você já viu, você deve conhecer o Mark West, que é um cara que Sim. fica analisando esses vídeos e tal, e ele pegou esse da direita, que é infravermelho, né? E ele pegou vários vídeos em infravermelho, de outras situações, filmando pessoas e tal, e ele falou, então, essa aura branca aqui, no livro do Luiz Ondo, ele fala que essa aura branca seria tipo uma cápsula onde a nave estaria dentro, como se fosse uma bolha de energia. Uma bolha. Exato. Aí ele fez um comparativo, ele pegou vários vídeos e falou, mas aqui nesse vídeo, que é uma pessoa, também a pessoa tá preta porque ela tá quente, né? E em torno dela tá uma coisa branca, que é uma coisa própria do infravermelho. Aí ele fez vários comparativos, né? Isso não explicaria essa aura branca, porque é uma coisa própria Ele do tenta infravermelho. forçar a barra que seria um caça. Seria um caça? Tá? Mas você pega imagens de infravermelho de vários caças, o que mais você tem é imagem de infravermelho de caça. Uhum. Nenhum condiz com isso aí. E esse objeto roda. Ele tá no ar É assim. uma rotação própria, E ele né? faz isso aqui no ar. Então é algo bizarro e eu acho que o Microsoft força um pouco a barra nesse sentido. Ele é muito bom, faz análise muito boa, só que nesse caso eu acho que ele tá equivocado aí. E tanto é que o ARO, o ARO hoje é o órgão de, esse nome bizarro, né? O órgão de Escritório de Resolução de Anomalias. Esse é o órgão de investigação de jovens dos Estados Unidos. O ARO fala que esse caso não tem solução. Você acha que o ARO não saberia se fosse uma aeronave isso? Ele adoraria falar que era uma aeronave. O ARO tá super interessado em jogar tudo pro tapete. Então, pra mim, isso de fato não tem explicação. E esse comportamento do ARO mostra bem isso. Uhum. Então, essa matéria ela foi uma quebra de tabu. A partir desse ano, os militares começam a falar. Os pilotos vêm a público. Os pilotos vão nos canais de TV. Piloto de caça, o Top Gun da vida real, que era o Dave Fravor, vem a público. Ele fala que perseguiu objetos bizarros, muito mais bizarros que esse objeto em forma de... As suas famosas tic-tac. Sim. O objeto tem o formato e a cor e a aparência igual uma bala de tic-tac. Sim. E que eles vêm saindo do fundo do mar. E aí começa a virar essa questão de extraterrestre para algo que poderia ser o ultra ou intraterrestre. né? Ou algo extraterrestre que há muito tempo veio para cá e estabeleceu aqui que está no fundo do mar. Então ontem saiu um documento mostrando que esses incidentes, toda hora que eles pegam os objetos, eles vão para as Ilhas Guadalupe. O radar mostra isso. Parte de lá, né? E as Ilhas Guadalupe são uma ilha que fica do lado do México. Não tem nada ali, mas eles entram e saem do mar toda hora ali naquela área. Aí você vê, será que tem uma base, alguma coisa ali? A gente começa a cambiar essa visão de extraterrestre para algo que pode estar aqui, o que é muito mais louco, né? Não teve uma
um relato de que o radar pegou um objeto enorme por baixo do oceano, não sei se era nessa mesma região, mas, tipo, tinha relato desses objetos tic-tac indo para essa direção, e quando eles conseguiram interceptar o local onde eles estavam indo, tinha uma coisa muito maior, só que estava por baixo do mar. Sim, e borbulhava o oceano ainda. Isso, e borbulhava o oceano. E os tic-tacs iam pra dentro do que poderia ser uma base, até uma base móvel, né? Sim, A sim. gente fica pensando muito base, uma caverna, mas pode ser uma nave que tá ali dentro e que funciona com uma base móvel justamente para dificultar que seja descoberta. Então a gente começa a mudar essa questão. E é muito mais louco isso, né? Você pensar que tem uma inteligência aqui, morando aqui, que talvez se estabeleceu aqui há milhões ou milhares de anos, talvez, e tá nos monitorando e tá no oceano e a gente não consegue. A gente conhece muito menos o oceano do que o espaço. Isso é fato. Assim, a gente não conhece Isso o é nosso fato. oceano. Então, o melhor esconderijo seria, de fato, no oceano. No espaço tem um monte de telescópio, tem satélites, tem um monte de coisa monitorando, né? Os Estados Unidos têm que monitorar o espaço aéreo para não vir uma tecnologia, um míssil, uma arma de fora e cair Cara, lá. se a gente conseguiu monitorar uma pedra que veio de fora do sistema solar, a gente viu ela entrando no sistema solar, saindo, mano, uma pedra. Sim. Sabe, a gente conseguiu monitorar isso. Então a gente veria qualquer coisa no espaço, vindo do espaço, né? E o sonar, que aí já é o radar do oceano, né? Eles pegam esses objetos a 10 vezes a velocidade do melhor submarino dos Estados Unidos. E objetos que estão voando ali a milhares de quilômetros por hora e que entram no oceano e que não causam uma desaceleração. Imagina, pegar um objeto e jogar no mar e não ter uma desaceleração. O que está acontecendo? Aí corrobora essa teoria de que eles usam uma bolha para se locomover. Porque tendo a bolha, você não se afeta com uma montanha, você não se afeta com o oceano, você não se afeta com o ar. Não tem atrito. É um campo de força, né? Uma coisa que ia proteger. Você está dando saltos ali no espaço. Você não está navegando de fato pelo espaço. Então é isso que corrobora. Então aí que acontece a quebra de tabu. Todo mundo começa a falar, começam os agentes de inteligência, começa a Harvard pesquisar, a NASA depois de anos pesquisa. Eu trabalho na Petrobras, né? Há muitos anos já, há 12 anos. E eu jamais falaria nesse assunto se não tivesse essa quebra de tabu. Eu jamais estaria aqui falando pra você se não tivesse tido essa quebra de tabu, porque de fato, anos atrás, ali anos 2000, até essa reportagem, era tudo coisa de maluco. E eu admiro muito os ufólogos porque eles são realmente os caras corajosos. Eles são os caras que deram a cara a tapa, né, de enfrentar todo esse preconceito ao longo dos anos, né, enfrentar e ter coragem de aparecer, colocar seus empregos em risco. Né, a gente sabe que tem perseguição às vezes que o pessoal fala, de militares e outras coisas. Então, admiro muito o pessoal que teve coragem lá. Hoje é muito fácil falar nesse assunto, né? Tá na moda, né, falar, né? Uma coisa que eu sempre falo é que esses caras têm muito a perder. O David Grush, o Luiz Elizondo, porque, por exemplo, ele foi lá naquela... eu esqueci onde ele foi lá, fez o juramento. Foi no... E ele poderia, se for comprovado que ele estivesse mentindo, ele poderia pagar uma multa absurda por estar falando aquelas coisas. O diferente agora, Vilela, é que no passado as pessoas pegavam uma câmera e falavam. Qual a validade desse discurso? Agora os caras estão indo no Congresso, nos comitês, brifando lá os senadores e deputados, vão numa audiência pública, você tem que levantar a mãozinha e jurar. E nos Estados Unidos isso é muito mais... levado a sério. Levar aqui é uma bagunça, né? Diga-se Bill Clinton, né? Exatamente. Então, essa é a diferença hoje em dia. O juramento e as audiências públicas estão acontecendo uma atrás da outra. Então, aí que houve a quebra e por isso que eu tô aqui com vocês falando com certeza. E aí tem o Boaventura. O Boaventura já esteve aqui, né? Várias vezes. Vascadão. Antes eu queria mostrar uma outra foto muito contundente que a gente... Eu não sei se a gente deve mostrar ou não, o Kratos. ET de Varginha? Agora já? Melhor não, né? Melhor segurar um pouquinho. A gente teve acesso a uma foto do Sakane realmente com eu sempre corpo soube, de mano. Um ser que não é desse planeta. Que não é desse planeta. E a gente vai colocar daqui a pouco essa foto. Eu pedi pro Sakane se eu podia mostrar. Ele falou, não mostra. Ele é meu amigo, mas a gente tá do lado da verdade. Sim, tem que falar a verdade aqui. Tem que falar a tem que verdade saber. e a gente tem que mostrar. Então desculpa, Sakane, mas vamos revelar toda a verdade hoje com essa foto. E mandaram pra gente aí. Qual foto que a gente vai colocar agora? Olha o Boaventura aí. Novão, hein? Novinho. Ainda trabalhando no Banco do Brasil. Cheirando ali, leite. do Banco do Brasil lá. Quem são? E aí tem o Joseph Prado, que é parceiro de pesquisa do Boaventura, que tá ali ao lado esquerdo dele. E tem um cara que tá com a cara tampada. E um outro cara que... Esses dois caras da ponta, eles são do ALSAP, que é esse programa de investigação que foi revelado por essa matéria New York Times.
E lá em 2008 eles vieram, 2009 vieram aqui no Brasil, em vários lugares, não foi só o Boaventura, teve pessoal no Ceará, os pesquisadores do Ceará. Eles foram a Brasília, falar com esse general, com o filho desse general que eu comentei aqui, e é interessante, esse general Showa que eu comentei pra vocês, que foi mostrado o vídeo pra ele, ele ficou tão fascinado com o assunto que ele começou a pesquisar. Ele virou meio que um ufólogo também, pesquisando o assunto general. E ele ia numa fazenda de Alexânia, onde ele ficou sabendo pelos militares, colegas dele, no Goiás, que ele trabalhava em Brasília, e aí os militares falaram, olha, tá acontecendo fenômenos numa fazenda de Alexânia, chamada Rio do Ouro, fazenda Rio do Ouro, em Goiás, 200 km de Brasília. E aí lá aconteciam as naves, luzes, e o general testemunhou tudo isso, ele tem um livro falando sobre isso. E ele convidava todo mundo, ele convidava os militares, colegas dele, ele convidava jornalistas, ele convidava político, imagina, um general super influente. Então, são fenômenos que tiveram várias pessoas notáveis na década de 60 com ele, observando esses fenômenos acontecendo. E uma das vezes desceu um fenômeno, uma nave luminosa. Eles faziam contatos por luz, por lanterna. A nave piscava, sim ou não. Tipo, Segundo o Showa, ele era capaz de ler o que eles estavam pensando. Então eles faziam uma pergunta mentalmente. E desceu a nave e ele quis se aproximar. Ele recebeu o positivo que sim, poderia se aproximar. Ele ficou a 15 metros da nave, com todo mundo olhando, esses caras todos. E ele pede pra entrar. E aí a nave fala que não. Entrar não, você vai ficar aqui. E eles testemunharam vários tipos de fenômenos, sejam orbes luminosos, sejam discos voadores mesmo. Algumas vezes eram névoas que vinham e dentro de uma névoa materializavam um objeto. E um general falando isso no livro, que eu recomendo a todo mundo aí. Olha aí, esse aí é o Moacir Showa. Ele levava o filho dele, né? Que era o Paulo, que também era militar e também virou general. O Paulo pequeno ia nessas vigílias com ele. E Paulo também cresceu nisso. E aí volta na... E por que eu tô falando isso? Volta lá na foto do Boaventura, que tem essa galera do programa... Só esses caras da ponta são do programa de investigação de jovens dos Estados Unidos lá em 2008. ATIP? Enfatizando. Não vale a pena pesquisar isso, né? E os caras lá pesquisando. Visitaram o Boaventura porque eles queriam um pedaço de nave que o Boaventura tem de Ubatuba. Deve ter falado isso aqui. Ele tem um pedaço que foi dado por um militar. Que muita gente fala que ou é um pedaço de objeto ou é um subproduto da propulsão dele. Ele teria despejado aquilo. Talvez a nave não tenha caído, ele tenha despejado uma grande quantidade de material que saiu quente, como se fosse um meteorito ali. Esfriou na praia e os pescadores coletaram. Militares pegaram esses objetos, evidentemente. E o Boaventura eles queriam de graça, pedindo o Boaventura, não, me dá aí de graça esse negócio aí. Aí o Boaventura, não, peraí, vamos compartilhar a informação, não. E claro, o Boaventura não deu e esses caras foram embora, né? Os caras tentaram nem barganhar com ele? Tipo... Não, segundo o Boaventura, ele pode até explicar melhor depois pra vocês, mas pelo que eu sei, eles não tentaram nenhuma contraproposta pra isso, né? E saíram de mãos vazias. E eles encontraram em Brasília o Paulo Iori, o Showa, que é o filho do Moacir Showa, que, claro, tinha muito conhecimento desses fenômenos também. Então, esses caras estiveram no Brasil inteiro, obtendo informações, e montaram um banco de dados. O maior banco de dados já criado de OVNIs foram esses caras da ponta que montaram para esse programa ALSAP com muito dado do Brasil. Então, você vê que os caras pesquisam, estão no Brasil, tem uma proximidade aqui, né? Acontece muita coisa aqui, eles estão interessados, estão de olho. Por isso que surgem muitas teorias de Varginha, né? Que teria pego o ser de Varginha, os objetos, etc. Né? E a imagem 10, finalmente, o que está aparecendo nos Estados Unidos? Qual que é a grande preocupação hoje? Não pilota um caça da Marinha sem ter um OVNI colado nele. Os modelos. Não viaja de drones ficar ali impunemente. Eles não derrubam. Não derrubam? Não derrubam. E a gente sabe pelos documentos. Só observação, eles só observam. Você acha que a Marinha deixaria drones convencionais de ficarem ali em cima dos navios, em cima dos caças e não fazer nada? Claro que não. Eles não derrubaram um OVNI, né? Um dos OVNIs foi derrubado, né? Por um míssil. Eles falaram que era um balão. Eles usaram um míssil Sidewinder, que custa centenas de milhões de dólares pra derrubar um balão. Você acha que era um balão? E aí, balão são caro, né? E esses são os principais objetos que têm aparecido. O famosão lá, que é o Tic Tac. A única diferença do Tic Tac, ele tem duas anteninhas ali embaixo, né? Ou sei lá o que é isso, né? Esses apêndices embaixo.
Tem o disco voador clássico, né? Esse segundo aqui é o que estaria no vídeo. Esse seria o gimbal, né? Que tava no Gimbal, vídeo ali, né? o vídeo que foi liberado, né? É um disco voador meio diferentão ali, É. meio peão, né? Meio de... tem esse é bizarro, é um cubo que tem envolto por uma esfera transparente. Esses pilotos vêm direto. Uhum. E o mais clássico de todos, que são os orbes, né? Aí, principalmente da cor branca, que são as esferas de luz. Que aí isso é o que a gente mais ouve aí pelo mundo afora, principalmente no Brasil, né? E é direto, por isso que o Elizondo fala, esses oficiais de inteligência falam que vem a público, por isso tem audiência, porque eles estão muito preocupados disso ser uma operação de monitoramento para um possível ataque no futuro. Então eles querem evitar o quê? Um novo 11 de setembro. O que foi o 11 de setembro? Eles tinham todas as informações. A FBI, a CIA, as mais de 10 agentes de inteligência tinham informações que poderia ter um possível ataque. O que você faz com essa informação? Você abre o jogo para a população ou você fica quieto? O que você faz com isso? E essas agências, por que tem mais de 10 agências? A gente tem quantas agências de inteligência aqui no Brasil? Uma, a BIM. Por que os Estados Unidos têm mais de 10? Porque dessa forma eles mantêm o segredo compartimentado. É muito mais difícil você descobrir o que está acontecendo. Então, por isso que a inteligência tem várias ramificações lá. E cada uma tem um pedacinho do segredo OVNI. Então tem a NSA, coisa que a gente nunca ouve no Brasil. NSA, a DIA, aí tem as outras, né? CIA, enfim. E tem a história por trás do motivo de que fez o Luiz Elizondo sair desse programa, né? Que, tipo, eles iam fazer uma armadilha para pegar os OVNIs. Eles iam juntar porta-aviões nucleares, coisas nucleares envolvidas, né? Porque aparentemente esses objetos se atraem por equipamentos e ogivas nucleares e tal. Então eles iam fazer uma armadilha, uma isca, para esses objetos chegarem lá e eles conseguirem fazer imagens nítidas, fazer registro deles. Só que aí esse plano não avançou. O Elizondo estava querendo muito que esse plano avançasse, mas não avançou, e aí ele pediu para sair. Falar, não, então vou sair fora. Porque eles falam que é que nem formiga no doce. Você põe o doce na pia ali, vai aparecer formiga. Eles falam que você põe um submarino nuclear, um navio nuclear, vem um OVNI ali. Imagina esse pessoal sabendo disso. Aí a gente não sabe se eles já sabem o que são ou se não sabem. O medo ou o cagaço que deve rolar. Vocês vão atacar a gente? Em algum momento eles vão. Fica parecendo uma Guerra Fria, né? Parece uma Por Guerra isso que eles Fria. nunca atiram. Se você vê que tem um drone ali e o cara não tá atirando, tem uma coisa estranha. Com medo de Uma retaliação. uma retaliação. E com certeza eles já sabem características. Eu vou mostrar depois a estatística do órgão de OVNI dos Estados Unidos. Como é que eles diferenciam? Eles têm assinatura, eles sabem quanto que os equipamentos leem diferente em relação ao objeto normal. Então o que eu tava falando do 9 do 11 qual que é o medo desses caras? Parece muito uma operação de reconhecimento. Eles estão olhando cada arma que os caras têm nova, eles vão lá olhar. Catalogando, medindo, fazendo as medições. Vão lá, não é só isso, eles vão nas usinas nucleares, nas questões de refinaria, tudo que é energético. Se vocês olharem, em 86 teve a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Sim. Onde é a primeira vez que um brigadeiro chamou uma coletiva de imprensa para falar que realmente teve uma invasão de OVNI, não sabemos o que é, colocamos caças para perseguir. Os pilotos, né, todos falando que foi bizarro, foi um show, né? E nunca mais aconteceu, porque deve ter tomado uma prensa depois. Nunca mais aconteceu um negócio daquele, né? O Brasil foi invadido por dezenas de objetos, né? Inclusive os controladores de voo falam que tinham objetos de quilômetros, né? Que os menores saíam, né? Entravam e saíam dele. Então, louco. E eles passaram em refinarias, em instalações estratégicas. Não foi só militar. Não só abordaram as aeronaves, ficaram brincando de pique-pega. Eles abordaram posições estratégicas do Brasil em termos de defesa e termos de energia. Aparentemente demonstra um pensamento militar, né? De reconhecimento militar, né? O que é muito estranho. Falando um pouco da velocidade desses objetos, eu tenho um amigo que é físico, aliás, um abraço para o Gustavo Rojas, é astrofísico. Ele apresentou um programa de ciência na TV Cultura um tempo atrás, enfim. Ele estava falando para mim uma vez sobre... Vocês lembram quando teve aquele OVNI do Datena? Que o Datena estava ao vivo no programa de TV e apareceu um objeto muito rápido, né? E aí eu passei esse vídeo para ele dar uma analisada para mim, para ele me dar algumas ideias sobre o que poderia ser aquele objeto, né? Que na época se falou que ele era muito rápido. Chegaram a falar que ele estava não sei quantas vezes a velocidade do som, né? Aí ele me falou uma parada que era tipo a paralaxe. Ele falou que às vezes a paralaxe, que é a perspectiva que você tem de um objeto que está distante. Que movem. A paralaxe no desenho animado se usa muito, né? Isso. O que está na frente se move mais devagar do que está no fundo. Isso. Quando você está no carro,
as coisas. Não, o que tá perto se move muito mais rápido do que tá no fundo. Então as árvores vão passando rápido e lá no fundo aquelas montanhas demoram para passar. Isso, Essa exatamente. diferença de velocidade, né? Exatamente. Aí ele falou que se você está numa aeronave que está indo para uma direção e o objeto está indo contra você e tem uma paralaxe, a impressão que pode te dar visualmente, aparente no caso, né, Sei. é que o objeto está muito rápido, né? E o piloto Um amor vai no carrinho, a outra vai no celular. Na PPTC carrinho, no sorteio nós vamos. óptico que poderia ter interferido. Sim, inclusive o Starlink, né, tem pregado pegadinha, né? Hum. Você vê que tem isso, por exemplo, se o avião estiver passando e um objeto ao contrário, porra, não vai ter nem tempo do cara processar o que é aquilo. Sim, Você vê o negócio disparando e ele fala, pô, um negócio não identificado realmente. Agora o que é? Agora, Starlink. Tem Starlink hoje em dia azul. Chile, Argentina, Brasil foi visto Starlink azul. É? Por quê? Porque estão colocando uma película, estão lançando todo dia um Starlink com uma versão nova, com uma película nova, fazendo um monte de teste. E tem o Starlink que absorve os outros comprimentos de onda e reflete a cor azul. Aí tu vê um negócio azul comprido no céu,